Fala, meus queridos, tudo bem? E aí, meu nome é Luiz Francisco, esse aqui é o nosso canal. Se inscreva nele, curta, compartilhe e também comente. Eu vou falar talvez pela segunda ou terceira vez sobre um assunto que a cada dia que passa ele está ficando escasso e está virando tabu, né? Curiosamente, até no meio evangélico, vai chegar uma hora em que falar sobre esse tema vai ser motivo de chacota para quem a defende, que é exatamente o casamento civil, né? O casamento civil é exatamente aquele casamento em que duas pessoas fazem, né, um homem e uma mulher, né, tendo testemunhas no cartório, né? Isso é um casamento civil, né? E até onde eu sei, a maioria das igrejas evangélicas, até hoje, aceita como normal o casamento civil primeiro, para depois ter os enlaces matrimoniais, né? Essas pessoas podem se casar no religioso e no civil, como aconteceu comigo há 26 anos atrás, né? Nós conseguimos, junto aí ao cartório, a autorização de fazer os dois juntos, né? O religioso e o civil, né? E com isso nós nos casamos na Assembleia de Deus de Vila de Cava no dia 20 de setembro, há 26 anos atrás, né? É, e aí vem a seguinte pergunta: poxa, mas é necessário fazer casamento civil? Está lá, escrito lá, né, duas testemunhas escrevendo, né, um livro. Isso aí é bíblico? Tem respaldo bíblico? É, não é suficiente a bênção do pastor, a bênção do padre? Não é suficiente um enlace matrimonial já na questão da relação sexual? Isso já não seria um casamento? Bom, eu quero te falar uma coisa: Deus é perfeito. E por ser perfeito, ele colocou padrões, desde a fundação do mundo, a padrões a serem observados pela humanidade, né? Há princípios a serem observados pela humanidade. Mesmo que a pessoa não saiba, ela vai sofrer, né, quando ela quebra princípios, mesmo que ela não saiba que existem princípios, né? Se ela não souber, por exemplo, que o sinal vermelho é para parar e ela passa batido, né, vai bater. E ao bater ela pode morrer. Ou seja, mesmo sem ela saber, ela quebrou um princípio e acabou morrendo. Assim também é Deus. Deus tem princípios, né? E ele colocou princípios desde a fundação do mundo. E um desses princípios não consta que casamento tem que ser casamento, ele na verdade só existe depois da relação sexual, ou seja, teve a relação sexual, já é casamento, morou junto, já é casamento, tá 5, 6, 10 anos juntos, já é casamento. Não, né? A grande verdade é que lá em Gênesis, né, Deus já revela a intenção do homem, do padrão bíblico para a questão de se casar-se, né? É curioso que muita gente acredita que essa questão do cartório, né, porque se faz o casamento civil no cartório, né? Muita gente acredita que essa questão do cartório é meramente humana, ou seja, foi o homem que inventou. Não, né? No céu já existia cartório, já existe cartório, né? Antes mesmo da fundação do mundo. Quando você abre em Apocalipse, a Bíblia diz que Deus vai abrir os livros, né? E aonde se tem livro tem o quê? Tem alguém para escrever, para relatar, né? Para registrar, né? Se tem livro escrito, né? Deus designou alguém, um anjo, obviamente, para relatar tudo aquilo que vai ser lido, né? Então, obviamente, que o primeiro cartório que foi inventado foi no céu, né? Esse é um ponto, né? O segundo ponto é o seguinte: aqui em Gênesis a gente vê toda a questão civil já no casamento de Adão e Eva. Quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, ali não havia só uma pessoa, havia três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando
Deus casou Adão e Eva, já havia duas testemunhas, né? Que é o Espírito Santo e Jesus. Assim como o cartório, ela pede testemunha para isso, né? Uma outra coisa que há no cartório que havia em Gênesis era o juiz. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz de toda a terra, né? Então em Gênesis já havia juiz, em Gênesis já havia testemunhas, né? E só depois de Deus ter feito toda essa questão civil, religiosa, né, é que os dois puderam ser abençoados. Uma vez que eles se casaram, aí Deus deu a benção, né? Então Deus abençoou o homem, diz assim, multiplicai, enchei a terra, né? E por aí vai, né? Então é lógico que a gente vê em toda a Bíblia esse padrão de casamento civil primeiro para depois vir a questão sexual, né? Você vê, por exemplo, o casamento de Rebeca com Isaac. Tem muita gente que usa esse versículo para dizer que o casamento civil é inválido, porque o texto diz que quando Isaac viu Rebeca, amou Rebeca e ali mesmo pegou Rebeca e aí teve relações sexuais. Só que se esquece que antes disso, Abraão enviou Eliezer à casa do seu tio Labão. E lá eles fizeram toda uma aliança. E lá eles fizeram todo um ritual civil, né? Deu joias, deu presentes, deu dotes. E aí os responsáveis, né? A mãe de Rebeca, por exemplo, Labão, que eu acho que era o pai ou tio, eu não lembro bem, de Rebeca, chegou e falou assim, sendo assim então, vá com ele e case-se com Isaac. Naquele momento ali, o civil já estava sendo formalizado, né? Ou seja, eles já tinham ali se casado no civil para Isaac, né, apenas tê-la em suas mãos e aí despojá-la, né, como esposa. E aí, quando a gente estuda isso, biblicamente falando, você vai ver em todas as páginas da palavra, em toda a Bíblia, você vai ver primeiro isso, um cerimonial. Festa de 3 dias, de 7 dias, né? O rapaz conhece a esposa, aí vai falar com o pai e a mãe, aí depois sai durante um ano para construir a casa, né? Construir o lar, fazer a casa, fazer o seu lar, enquanto que a esposa está fazendo o enxoval, né? Aí, uma vez a casa já estando pronta, construída, o pai fala assim, agora já está pronto, vai lá buscar a sua esposa. Aí vem a esposa junto com as 10 virgens, né? Para o casamento, entendeu? Então, a gente vê nitidamente que Deus é perfeito, né? E por Deus ser perfeito, ele obviamente colocou, como é que eu vou dizer assim, ele colocou padrões, né? E não dá para fugir desses padrões, né? Porque Deus queria que o povo dele fosse diferente do povo do mundo, né? E é dessa forma, né, que a gente entende. Infelizmente, o mundo da forma como está, cada vez mais as coisas que Deus criou vai ficando para trás e tudo vai se transformando aí numa cultura greco-romana, né? Greco-romana, se eu não me engano, que era aquela cultura em que tudo podia, em que tudo era permitido, em que não havia moral, né? Não havia costume. Infelizmente, isso vai acontecer. Então, eu queria trazer esse vídeo específico para você, para dizer que o casamento civil é mais importante do que o ato sexual, né? Para ver o ato sexual, primeiro tem que haver o casamento civil. Ah, mas 99% as pessoas primeiro já têm o ato sexual. Infelizmente acontece. Infelizmente isso é uma grande verdade, né? Aí o que a pessoa tem que fazer? Se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e tentar trilhar o caminho correto, né? Se elas de fato se amam, se elas de fato se gostam. Porque se houve o ato sexual, mas não há amor, né? Não há intenção nenhuma
de formar uma família, né? Então não houve o casamento, né? E não havendo o casamento, os dois estão livres, né? Para assim desejar encontrar aquela pessoa que de fato vai amá-la e vai respeitá-la, e aí se tornarão uma só carne, né? Então desde o princípio, tá? Já existia cartório, já existia casamento no civil, né? Basta ler um pouquinho a Bíblia e entender, né, que muita coisa que existe no plano material, ainda que pareça que tenha sido o homem que inventou, na verdade era Deus, né, criando, né, e auxiliando o homem como um ato profético mesmo, né, ou seja, como ato profético mesmo, é, para que no futuro, é, quando Deus vier reinar, né, e trazer lá 1000 anos de reinado, ele aí sim constituir de forma perfeita todo o padrão que a gente tem na Bíblia e que o homem, infelizmente, não obedece da maneira como deve obedecer. E, né, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer embaixo, que aí eu vou tentar responder. Um abraço, Deus abençoe a todos.